Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Ra. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o tão prometido vídeo, que eu prometo, assim, acho que desde fevereiro, acho que desde que saiu o último trailer, uma coisa assim, da minha resenha de Shadow and Bone, o novo seriado de fantasia da Netflix, que estreou na anteúltima existe? No dia 23 de abril, tá certo? Foi dia que estreou, chegou lá na Netflix. Eu sei que essa resenha demorou a sair, mas é porque eu tava pesquisando coisa e tal, tava terminando o livro, porque eu ainda não tinha terminado de ler o Shadow and Bone, que é o livro que a maior parte do seriado é baseada. Mas então, vamos lá a essa resenha agora de Shadow and Bone. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar dos livros que inspiraram a série, o seriado se chama Shadow and Bone, que é o nome do primeiro livro do universo Grisha, tá certo? Que é o primeiro livro da trilogia Grisha, do Grishaverse, que é essa trilogia aqui, que é Shadow and Bone, Não, tá ao contrário. Agora sim tá certo. Shadow and Bone, Siege and Storm e Ruin and Rise. Eu lembro que no Brasil ficou Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Eu acho que eu não lembro. Esses 3 livros, mais a duologia dos Corvos, foram publicados já pela editora Gutenberg no Brasil. A segunda duologia e os livros que acompanham o universo aqui ainda não foram publicados, tá certo? Mas vamos lá. A série segue primordialmente a história aqui do Shadow and Bone, tá certo? Que é a história de Alina Starkov, que é uma jovem que no livro tem 18 anos, mas na série ela tem uns 20 e poucos, que é uma coisa que eu gostei de ter envelhecido o elenco no seriado. É uma jovem órfã, tal, que entrou pro primeiro exército como um aprendiz de cartógrafa, tá certo? É o primeiro exército de Ravka, que é o país dela. Ela não tem nada que faça dela especial, até que um certo dia ela descobre que ela tem poderes Grisha especiais. Ela é uma invocadora de sol. You won't believe me, but it was a sun summoner. Ela é uma Sun Summoner, que é o poder Grisha, que nesse universo são basicamente dobradores, tá certo? Basicamente o pessoal de Avatar, desse universo, que tem poderes especiais e ela consegue conjurar a luz solar. Ela tem um poder mítico lá que todo mundo espera, que o santo que vai salvar Ravka, que vai destruir a Dobra das Sombras, que é o grande vilão da história, que é um mar de sombras, assim, que tem criaturas lá, os Volcra, que são criaturas que parecem meio gárgoras que vivem lá. The shadow fold. A scar on the map. That tore our country in two. E o Sun Summoner é o Grisha mágico lá que vai salvar a coisa, o Grisha escolhido. E a Lina é esse Grisha, e a vida dela vira de cabeça pra baixo quando descobrem que ela tem esse poder, tá? Que ela não sabia que tinha. E esse é o foco do primeiro livro, tá? Nessa trilogia inteira a gente acompanha o desenrolar de Alina nessa virada da vida dela como Grisha. Mas a série também incorporou os personagens do Six of Crows, que é a segunda série de livros desse universo Grisha, tá? Que são Kais, Inej e Jasper. Nesse seriado, Kais, Inej e Jasper não aparecem seguindo a história de Six of Crows, tá certo? Faz uma história antes de Six of Crows. Six of Crows provavelmente vai ser a segunda temporada. E a gente conhece eles quando eles estão tentando sequestrar a Lina, porque tem gente que botou um preço na cabeça dela e eles querem essa recompensa. The prize is 1 million Kruger. Bring me Alina Starkov. Além dessa linha narrativa dos Corvos, a gente tem também a linha narrativa de Nina e Matias. Nina é uma Grisha também. Ela é uma sangradora, tá? Uma Heart-Hearter. Eu não lembro o nome é um Grisha que controla o coração. Controla o batimento cardíaco e tal, faz essas coisas. E Matias, que é um Druskeller, que é um caçador de Grishas, caçador de bruxas. E a história deles mostra como eles se conhecem, porque eles também são personagens do Six of Crows. Eles também vão ter importância na história da segunda temporada. Porém, pra mim, não precisava da história de Nina e Matias nessa temporada. Eu achei desnecessário, achei que tem perdido. Porque, assim, é a história mais fraca, mais sem graça de toda a temporada, é a deles. E não tinha pra que estar lá. Só a história de Alina e a história dos Corvos, pra mim, bastava. Tava de bom tamanho pra essa temporada.
Não tinha pra que Nina e Matias estarem ali, tipo, enchendo linguiça. Eu, por enquanto, do universo Grisha, só li realmente o Shadow and Bone, tá certo? Eu não posso dizer sobre as mudanças que fizeram relacionadas ao Six of Crows, mas as mudanças que fizeram na história desse livro aqui, eu gostei bastante. Minhas mudanças favoritas com relação a esse livro foram o fato de terem transformado a Lina em uma mestiça. Ela não é mais só Ravka, ela não é mais só da raça Ravka, ela também é meio Churran, que é um outro país que vive em guerra com Ravka, que é um país que representa mais ou menos a China e a Mongólia, enquanto Ravka representa a Rússia. As inspirações são essas. Então, por isso ela sofreu preconceito, ela sofreu racismo a vida toda dela, isso é mostrado muito na série. E eu achei uma coisa legal porque acrescenta ao crescimento do personagem dela esse fato que ela não é aceita em lugar nenhum. Porque ela é uma órfã, porque ela é uma mestiça, ela não tem um lugar certo nesse mundo de Ravka. E a única pessoa que aceitou ela a vida toda dela foi Mal, que é o melhor amigo dela. E interesse amoroso, né? Porque o Chip está aí pra ser chipado. E, inclusive, Mal é outro ponto que eu gostei que mudaram do livro pra série. Porque no livro a gente só vê o ponto de vista de Alina o tempo todo. A gente só tem o ponto de vista dela, enquanto na série a gente vê o ponto de vista de Mal. Enquanto as coisas estão acontecendo com a Alina, que a gente vê o que também Mal tá fazendo, o que ele tá passando pra poder se reencontrar com a Alina e tal. E isso ficou assim, perfeito, tornou Malina perfeita e me converteu a uma stan de Malina desde criancinha, tá certo, minha gente? Porque eu amei Malina nesse seriado, ficou divino, sério. Malina desde criancinha aqui agora. E apesar de não ter lido Six of Crows, os Corvos foram os meus personagens favoritos. Kais, Neji e Jasper. Toda vez que eles apareciam, eles roubavam a cena, tipo, melhores pessoas. Eu estou louca pra que a segunda temporada eles tenham mais destaque do que a Lina. A gente acompanha mais a história deles, porque assim, eles são perfeitos, não tem defeito nesses três, gente. Eu amei demais o arco deles. Eu quero ver mais desenvolvimento dos personagens deles, porque eles têm histórias que não foram contadas ainda. A gente conhece um pouquinho da história de Inej nessa temporada, mas a gente não sabe ainda a de Cass e a de Jasper. Eles são mistérios e eu quero conhecer mais desses personagens porque eu gostei demais deles. Inclusive, já vou comprar a duologia de Six of Crows, tá? Essa semana mesmo, porque eu preciso ler. Talvez eu pule até Six of Crows na frente desses dois aqui, porque eu estou louca pra conhecer mais desses personagens. Outra coisa, assim, que eu amei demais em Shadow and Bone, e que tem a ver com o meu amor pelos personagens, foi a escolha de elenco. Não tem ninguém nesse elenco que eu diga que esteja fora de lugar, que não entrou direito no personagem, que algum outro ator faria melhor, tipo, todo mundo foi, assim, perfeito nos seus papéis. Eu amei. A química entre a Jessie Lee e o Archer Renault, tipo, venderam Malina perfeitamente, porque os dois juntos é a coisa mais fofa desse mundo, tá certo? As crianças também que botaram pra fazer eles, crianças nos flashbacks da infância deles também, meu Deus do céu, derreteu o coraçãozinho de pedra aqui. Adorei, mas o destaque realmente desse elenco é, sem dúvida, do Fred Carter, da Mita Suman e do Kit Yong, que fazem Cass, Inej e Jasper. Sério, eles são maravilhosos, eles roubam as cenas. A Mita fazendo as acrobacias de Inej, tipo, ai meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Eu amei esses três, eles entraram no personagem de um jeito assim, delicioso. No one's dying today. No mourners. No funerals. E eu vi muita gente que leu Six of Crows dizendo que eles estavam assim, perfeitos, sem tirar nem pôr. Eram os personagens do livro pra tela, sem defeito nenhum, então eu gostei muito disso. E outro ponto, assim, que o elenco acertou muito, que eu gostei muito, foi Ben Barnes, o nosso eterno Príncipe Caspian. Prince Caspian? Yes? And who are you? Fazendo o General Kirigan, ou o Darkling, tá? Que é o outro ponto do trio do Malina, que é o Darklina, que se não me engano, que é o chip dele com a Lina. Ele é a pessoa que tá lá pra tentar impedir o Malina de acontecer. Mas eu adorei ele como Darkling. Tipo, eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi Ben Barnes como vilão, se eu não me engano. Eu não lembro de ter sido outra coisa que ele foi vilão. Talvez Dorian Gray, ele é meio que o vilão, o protagonista, né? Mas eu adorei ele como Darkling, ficou muito bom. Mas assim, eu não vou negar que toda vez que ele abria a boca pra falar com sotaque russo, meu coraçãozinho chorava. Meu coraçãozinho chorava com força, pensando na adaptação de Vampire Academy que a gente nunca vai ter com Ben Barnes como Dmitri. Ben Barnes como Dmitri Belikov. O sonho de todo o fandom de Vampire Academy no Tumblr
em 2008 a 2010, né? Bons tempos aqueles, Sora Teose com essa adaptação que poderia ter acontecido. Adoro Danila Kozlov, eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas Danila, que faz Dmitri no filme. Eu adoro ele, mas o filme realmente deixou muito a desejar, né? Apesar de ter adorado a escolha dele, mas ele e Ben Barnes, qualquer um dos dois fazendo Dmitri, pra mim, eu tava feliz. Eu morri em paz, se fosse uma adaptação que prestasse, né? Mas, ao todo, eu achei assim que foi uma série quase impecável. Pouquíssimos defeitos eu achei na série. Acho que a coisa pra mim pior da série foi o fato de só ter 8 episódios. Eu acho que merecia 13 a 15 episódios, porque tinha muita história pra contar nessa primeira temporada. E acaba ficando um pouco corrido o final por causa disso, porque tinha pouco episódio. E a produção, assim, fez coisas belíssimas. Os cenários são lindos, seguindo as inspirações originais da autora, da Rússia czarista, tal, da Escandinávia medieval, essas coisas. O figurino é uma coisa, assim, que eu fiquei apaixonada. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só falando sobre as referências de figurino, as referências históricas do figurino de Shadow and Bone, me deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês com todo prazer, porque, assim, eu fiquei louca pra pesquisar as referências, principalmente da Rússia czarista, porque eu acho, assim, as roupas tradicionais russas daquela época belíssimas. Tem muita coisa que é inspirada também na moda vitoriana, quando a gente tá em Kerch. Tem muita coisa legal pra explorar no figurino de Shadow and Bone, tipo, muito, muito amorzinho. E além disso, também, eles construíram 3 línguas inteiras originais pra série. A produção contratou o linguista David Patterson, tá certo, para criar as línguas de Ravka, que é o país de Alina, Fjerda, que é o país de Matias, e Kerk, que é o país dos Corvos. Ele criou essas línguas do zero. As línguas são faladas em algumas cenas, não, obviamente, na série toda, mas em algumas cenas são faladas. E pra quem não sabe, David Patterson é simplesmente a pessoa responsável pela criação do Dothraki, tá certo? A língua lá de Game of Thrones, do pessoal de Khal Drogo. Então, eles contrataram gente de peso pra fazer isso. Eles, assim, trabalharam em todos os detalhes, minimamente, assim, pra trazer o mundo que Lady Bardugo criou nos livros dela. Porque, assim, eu esqueci de falar, né? Os livros são de Lady Bardugo. Péssima pessoa que esqueceu de falar o nome da autora no começo, olha. Mas eles trabalharam muito bem pra trazer o universo que Lady Bardugo criou nesses livros todos dela para as telas, assim, do jeito mais fiel, mais bem feito possível. E eu me apaixonei. Inclusive, essa é uma série que, obviamente, foi feita pensando o tempo todo nos fãs, em agradar os fãs, em todos os detalhezinhos, todos os mínimos detalhes, porque tem muito easter egg na série, muita coisa que os fãs que leram e releram os livros vão notar, vão pegar detalhezinhos assim pequenos. A gente tem uma cena em que o Aparati dá pra Alina um livro que se chama A Vida dos Santos, né, The Life of Saints, que é um livro que existe dentro do universo, que ele realmente dá de presente pra ela no livro original. To mark our new friendship. The Lives of the Saints. Mas também que é um livro que a Lady Bardugo publicou. A edição que eles mostram no seriado é a mesma edição que você pode ir na livraria e comprar assim que o mundo voltar a reabrir, né? Então, por enquanto, compra-se online. E tem também uma cena em que a própria Lady Bardugo aparece. Ela faz uma ponta no seriado, acho que no episódio 2, como uma Grisha, que é uma material Kai, se não me engano, que é o nome dos Grishas que trabalham com coisas materiais, que criam coisas físicas, que ela aparece como uma Grisha material Kai, que é a primeira Grisha que abraça a Alina depois que a Alina é apresentada pro Kizar. E a cara da Lady Bardugo na cena, de besta, de estar vendo o mundo que ela criou ganhando vida, é muito fofo. E essa série também me deu a esperança de que mais livros de fantasia e young adult recebam o mesmo tratamento no futuro. Uma adaptação fiel, uma adaptação que seja pensada para os fãs, em agradar os fãs, em agradar quem ama essas histórias e não só em pegar elementos da história e transformar em outra coisa. Eu quero muito que outras séries recebam esse tratamento, porque assim, quem é fã de literatura de fantasia, young adult e infanto-juvenil sabe que, assim, quando a gente fala de adaptações desses universos, a gente já teve várias decepções na vida, né? Várias decepções nessa vida. Mas é isso, gente. Tipo, esse é o meu resumo, minha resenha sobre Shadow and Bone. Assisti, gostei, dou nota 8,5, 9 pra esse seriado. Tipo, foi muito bom.
Mas são só 8 episódios, você assiste um dia só e eu super recomendo. Então, vão lá ver Shadow and Bone. E me diz aqui nos comentários se você já leu os livros da Lady Bardugo do universo Grisha. E se você acha que eu preciso terminar primeiro a trilogia do Shadow and Bone, ou se eu devo pular logo pros Six of Crows. E me conta também o que você achou do seriado, tá certo? E se tiver outros livros de fantasia e young adult que vocês acham que eu preciso ler, conta aqui nos comentários também, porque vocês sabem que fantasia e young adult é o meu estilo favorito de literatura, né? Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tem mais vídeos vindo por aí. Tem resenha de Mortal Kombat e Godzilla vindo essa semana. Então, se preparem, tá certo? Porque lá vem, eu tô fazendo essas resenhas especiais. Eu estou preparando coisas especiais para elas. Mas é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!